Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Maioria gostaria de trabalhar por conta própria no Brasil, aponta o Datafolha. Principais pontos abordados. Preferência pelo trabalho autônomo. 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria, contra 39% que preferem emprego formal. Queda na valorização da CLT. Em 2022, 77% priorizavam a CLT, mesmo com salário menor. Hoje são 67%. Já os que preferem renda maior, mesmo sem carteira, subiram de 21% para 31%. Perfil demográfico. Jovens de 16 a 24 anos são os mais inclinados ao trabalho autônomo, 68%. Enquanto entre os acima de 60 anos, 50% preferem essa modalidade. Divergências políticas e socioeconômicas. Simpatizantes do PL, 66%, preferem a autonomia, enquanto petistas, 55%, têm menor adesão. Mulheres, 71%, e pessoas com baixa renda, 72%. Até 2 salários mínimos, valorizam mais a CLT. Fatores econômicos e culturais. Mercado aquecido, desemprego em 6,6%, encargos trabalhistas elevados e popularização de plataformas digitais influenciam a mudança. Contradição do desejo de formalização. Embora 59% prefiram autonomia, estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que 69,6% dos autônomos gostariam de voltar ao emprego formal, principalmente por renda fixa e benefícios. Resumo da matéria. A pesquisa Datafolha revela uma transformação no mercado de trabalho brasileiro. 59% da população prefere trabalhar por conta própria, superando os 39% que ainda optam pelo emprego formal. O estudo destaca a queda na valorização da CLT. Em 2 anos, caiu 10 pontos percentuais o número de quem aceita salários menores pela estabilidade formal. A preferência pela autonomia é mais forte entre jovens, 68%, e simpatizantes do PL, 66%, enquanto mulheres, idosos e pessoas de baixa renda ainda priorizam a carteira assinada. Economistas atribuem a tendência ao mercado aquecido, desemprego em mínimas históricas, encargos trabalhistas altos e expansão de plataformas digitais como aplicativos de entrega. Contudo, um paradoxo surge. Outro estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que 69,6% dos autônomos gostariam de empregos formais, principalmente no Nordeste, 76,7%, motivados por renda fixa e benefícios como férias e 13º salário. A matéria sugere que, embora a flexibilidade seja atraente, a informalidade ainda é uma escolha forçada para muitos, especialmente em contextos de vulnerabilidade econômica. Para especialistas, a tendência de desvalorização da CLT deve se aprofundar, com pressão por redução de encargos trabalhistas e maior adaptação às demandas por flexibilidade, especialmente entre as novas gerações. Matéria de O Globo. Produção local vai reduzir preço de carro elétrico no país. Principais pontos abordados. Produção local de montadoras chinesas. BYD e GWM iniciam fabricação no Brasil em 2025, com fábricas na Bahia e São Paulo, prometendo reduzir custos de carros elétricos. Guerra de preços na China. BYD reduziu valores
em até 34% na China, com modelos como o Xiaogo Dolphin Mini no Brasil, custando 7,7 mil dólares lá, mais 118 mil reais aqui, devido a impostos e câmbio. Desafios tributários e cambiais. Carga tributária alta e flutuações cambiais limitam quedas de preço imediatas, mesmo com produção local. Expansão do mercado brasileiro. Vendas de elétricos cresceram 40,7% em 2025, com projeção de 170 mil unidades emplacadas este ano. Concorrência e estratégias. BYD adota preços agressivos. Exemplo, Dolphin Mini por 118 mil reais, pressionando outras montadoras a reduzirem valores. Preocupações da Anfávia. A associação defende aumento do imposto de importação para 35% em 2026, temendo excesso de importações chinesas. Resumo da matéria. A produção local de carros elétricos no Brasil, impulsionada por montadoras chinesas como BYD e GWM, promete reduzir preços e aquecer a concorrência. A BYD iniciará operações em Camaçari, na Bahia, ainda em 2025, enquanto a GWM produzirá em Iracemápolis, São Paulo, com investimentos que podem chegar a 10 bilhões de reais. Apesar da guerra de preços na China, onde a BYD oferece descontos de até 34%, no Brasil a redução é limitada por custos tributários e logísticos. O Dolphin Mini, vendido por 7,7 mil dólares na China, chega aqui a 118 mil reais. Especialistas destacam que a produção local deve baratear os veículos, mas no médio prazo, devido à necessidade de amortizar investimentos. O mercado brasileiro de elétricos cresceu 40,7% em 2025, com destaques para modelos acessíveis, como Renault Kwid E-Tech por R$ 99 mil e BYD Dolphin Mini. A expectativa é que a concorrência entre chinesas, BYD, GWM e GAC e tradicionais Renault Volkswagen acelere a queda de preços. Porém, a Anfávia alerta para riscos da importação em massa e defende tarifas mais altas para proteger a indústria local. Enquanto isso, o governo federal incentiva a produção via programa Mover, com benefícios fiscais para montadoras que se instalarem no país. Destaque: a BYD planeja oferecer tecnologia de recarga ultra rápida no Brasil, e a GWM adaptará modelos como o Aval H6 às estradas locais, incluindo versões Flex. Matéria do Estadão: inclusão de mulheres na liderança de grandes empresas perde força. Principais pontos abordados: desaceleração na inclusão. A presença feminina em diretorias executivas de empresas do Ibovespa cresceu apenas 1,3%, ante 14,5% em 2022-2023, e em conselhos de administração, 3,5% contra 22% no período anterior, indicando estagnação. Subrepresentação persistente. Mulheres ocupam apenas 21,3% dos conselhos e 16,4% das diretorias das grandes empresas. Apenas 3 companhias do Ibovespa têm CEOs mulheres: Petrobras, Banco do Brasil e Fleury. Fatores da estagnação. Falsa sensação de conclusão. Empresas acreditam que medidas iniciais de diversidade são suficientes, reduzindo esforços.
Influência política global. Declarações anti-ESG de figuras como Donald Trump impactaram prioridades corporativas. Barreiras culturais. Machismo e preconceito inconsciente persistem, especialmente em setores como indústria. 29% de liderança feminina. Impacto econômico da diversidade. Empresas com equidade de gênero têm 14% mais chances de superar concorrentes e desempenho financeiro superior, segundo a McKinsey. Iniciativas de promoção. Regra Pratique ou Explique, da B3. Exige que empresas listadas tenham ao menos uma mulher em conselhos ou diretorias até 2026, ou justifiquem publicamente a ausência. Programas corporativos. Mentoria, paridade salarial, 77% das indústrias. E licenças parentais estendidas são ações em destaque. Desafios adicionais. Lacuna salarial. Mulheres em cargos de liderança ganham 23% menos que homens. Maternidade. 50% das mães perdem empregos em até 2 anos pós-licença. Resumo da matéria. A inclusão de mulheres na liderança de grandes empresas brasileiras enfrenta uma desaceleração preocupante, segundo o levantamento do Estadão, com companhias do Ibovespa. Após avanços significativos entre 2022 e 2023, crescimento de 14,5% nas diretorias e 22% nos conselhos, os últimos 12 meses registraram aumentos tímidos, 1,3% nas diretorias, 16% para 16,4% e 3,5% nos conselhos, 20,7% para 21,3%. Apenas 3 empresas têm CEOs mulheres: Petrobras, Banco do Brasil e Fleury. E 36% das companhias analisadas sequer possuem mulheres em suas diretorias executivas. Especialistas atribuem o retrocesso a fatores como a falsa percepção de missão cumprida nas corporações. Margareth Goldenberg, do Movimento Mulher 360, ressalta que a esteira que move as mulheres não é automática. Se você para de girar, volta para trás. A influência de discursos políticos globais contra pautas ESG, como os de Donald Trump, também reduziram a pressão por inclusão. Apesar dos obstáculos, diversidade comprovadamente impulsiona resultados. Empresas com equidade de gênero na liderança têm desempenho financeiro até 14% superior, segundo a McKinsey. Mulheres líderes destacam-se por habilidades como resiliência, empatia e horizontalidade, essenciais para inovação e clima organizacional. Para reverter a estagnação, iniciativas como a regra Pratique ou Explique, da B3, buscam accountability, exigindo transparência sobre diversidade. Setores como indústria priorizam paridade salarial, 77% das empresas. E programas de mentoria, embora apenas 14% tenham áreas dedicadas à igualdade de gênero. Conclusão: a equidade de gênero na alta liderança permanece distante, exigindo ações contínuas, como metas mensuráveis, revisão de vieses em processos seletivos e políticas antissalariais para transformar discurso em avanço concreto. Destaques adicionais. Nordeste lidera em valorização da CLT, 69%, enquanto Sudeste em 67%.
Empresas premiadas em diversidade: Bristol Myers Squibb, Sabin Medicina, Diagnóstica e Telefônica Brasil destacam-se em políticas para mulheres negras e equilíbrio vida-profissão. Cenário futuro: pressão por reformas trabalhistas que equilibrem flexibilidade e proteção social tende a crescer. A diversidade não é um projeto com data de validade, é um motor permanente de inovação. Reflexão de Margaret Goldenberg. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!